Alvíçaras, alvíçaras. Hoje os 7 diáconos e o martírio de Santo Estevão. Continuando aqui a leitura e comentário da história da Igreja de Cristo de Daniel Rups. Excelente livro. Estamos no volume 1, são 9 ou 10 volumes, nem eu me lembro. Enfim, é uma obra vastíssima, grandiosa, aprofundada, referência para qualquer historiador da igreja, para qualquer curioso a respeito do assunto, para qualquer professor de teologia. Aliás, para qualquer estudante, porque uma das maneiras, ao seu modo, de contar a história do Ocidente é justamente conhecer a história e contar a história da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Hoje, os 7 diáconos e o martírio de Santo Estevão. Um incidente narrado nos Atos, apesar da maneira prudente como está redigido, permite ver claramente as consequências desta oposição. Por aqueles dias, havendo crescido o número dos discípulos, houve queixas dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles eram mal atendidas na distribuição cotidiana. Atos 6, versículo 1. Então veja que havia uma reclamação da parte dos helenistas. Vimos no último vídeo que eram aqueles recém-conversos que não eram judeus. Assim, resumindo, grosso modo, é isso. E começava a haver uma acepção de pessoas, ou seja, começava a haver uma prevalência no atendimento das demandas oriundas dos recém-conversos de origem judaicas, ou seja, os judaizantes. E uma das reclamações aqui, em Atos capítulo 6, versículo 1, é essa, de que as esposas dos cristãos recém-conversos não judeus, de origem não judaica, era que essas esposas estavam sendo mal atendidas na distribuição cotidiana, ou seja, na partilha, né, da, 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 dos insumos mais necessários. Lembrando que estamos analisando uma sociedade comunitária mesmo, a grosso modo comunista, mas não é bem comunista, né? É muito arriscado falar, aliás, é até errado falar que era uma sociedade comunista, porque o comunismo, como o entendemos, é muito diferente disto. Mas era uma sociedade fraterna mesmo. Aparentemente, trata-se apenas de um pequeno detalhe, mas que tem grande peso. É por estes pormenores que se avalia a credibilidade do relato, sublime sob tantos aspectos, mas não mascarado pelo seu autor com cores idílicas. O regime comunitário tinha criado problemas muito concretos, tanto administrativos como de distribuição. A natureza humana, por muito santa que seja, acaba sempre mostrando as orelhas. Este período aqui é importantíssimo. Para quê? Para entendermos o porquê, né? Uma das respostas, um dos motivos que encetam e que tentam justificar a existência da hierarquia eclesial ou eclesiológica, ou seja, no caso da igreja intramuros da igreja católica, no caso é o caso do magistério, do colégio cardenalício, enfim, de toda a hierarquia episcopal católica. Vou repetir o período e depois eu vou fazer uma conclusão. Veja o que diz. Vou até marcar aqui para que você veja bem. Olha aí, ó. O regime comunitário tinha criado problemas muito concretos. Ou seja, como eu disse antes, a igreja começou não episcopal, começou num regime comunitário. Claro que com
liderança de algumas pessoas, os apóstolos, por exemplo, né? Depois os presbíteros também, abaixo dos apóstolos, e depois é que veio a chegar, enfim, nos bispos. Então, mas esse regime comunitário, ele trazia problemas, e problemas concretos, de ordem administrativa e também de ordem no plano da distribuição. No âmbito da administrativo, um problema, por exemplo, né? As demandas, as querelas, as pendengas, né? As pendências também, todas as dissensões, as reclamações e os casos de cunho jurídico, judicial, digamos assim, né? Ou seja, pequenos furtos, calúnias, difamações, acusações, queixas, todo esse tipo de coisa que chegava ao conhecimento da liderança naquela região, naquela igreja local, muitas vezes gerava um problema, né? E que precisava ser resolvido, julgado, enfim, alguma coisa precisava ser feita com aquela pessoa. Tantas vezes o próprio apóstolo Paulo precisou fazer isso, fazer intervenções, mesmo que à distância. Certa vez até ele chega a exilar, a expulsar determinado membro da comunidade, né? E não somente querelas jurídicas, judiciais, né? Criminais, digamos assim, mas também toda sorte de problemas burocráticos, né? Não apenas envolvendo dinheiro, como também coisas materiais, móveis, mobílias, mantimentos, né? E a distribuição, porque como era uma comunidade, né, ou seja, comunitária, havia a partilha, e a partilha é de tudo, né? Só que uns se achavam melhores do que outros, ou se achavam no direito de não ter que partilhar certa coisa, certo bem, assim por diante. Então, aí já não queria partilhar, já não queria, enfim, doar, compartilhar o que tinha, começava a gerar uma série de problemas. Tudo isso apenas pequenos exemplos, né? Que eram consequências aí da administração comunitária. Então era preciso haver uma centralização, porque até a própria regra que era seguida ou que era impingida por um determinado líder regional, numa região vizinha, outro líder já não seguia ou já não impingia aquela regra, né? Então, muitas vezes, uma comunidade muito vizinha a outra ficava sabendo que lá na outra, tal líder ou tal comunidade não é obrigada a praticar determinada observação, né? Seguir determinada observação. Então, enfim, toda sorte de situações burocráticas, administrativas. Então, era preciso haver uma hierarquia, era preciso haver uma centralização do poder, né? Dando um salto aí de milhares de anos, o próprio comunismo recente mostrou e ainda continua a mostrar isso, né? E os próprios comunismos que ainda sobrevivem, como por exemplo na China, há uma centralização desse poder. Não há como você, não é impossível a anarquia, e também o comunismo estricto sensu também é impossível, não sobreexiste, né? Então é preciso uma centralização, mesmo nos governos, nas formas de governar atuais comunistas. É preciso uma centralização. Continuando então. Os helenistas receavam ser tratados como cristãos de segunda categoria, olha só, particularmente no momento em que se distribuíam as ajudas. E esse fato foi, no terreno prático, o resultado daquela tensão espiritual a que já nos referimos. Olha, preste atenção agora nesse texto em destaque. Em pouco tempo, as reclamações tornaram-se tão fortes que houve necessidade de se procurar uma solução urgente. Quando em Roma, no século V a.C., a plebe se mostrara descontente com o regime e se retirara da cidade, disposta à rebelião, tinham sido nomeados magistrados
Olha a palavra, ó, mesma raiz de magistério, magistrados especiais, escolhidos dentre os próprios plebeus e encarregados de defender os seus interesses, os tribunos da plebe. Então, os tribunos da plebe romanos estão para o magistério da Igreja Católica, estão também para, enfim, os juízes israelitas que o próprio Deus, segundo a Bíblia, instituiu, né? Enfim, essa própria organização, essa própria hierarquia, essa centralização de gestão gerencial que é típica do próprio Deus. A corte celeste também possui a sua hierarquia, né? Da qual Deus, a Trindade, o Deus triuno, é a própria cabeça, né? O topo. Idêntico raciocínio levou a continuidade cristã a dar aos helenistas as mesmas garantias, nomeando uma espécie de funcionários escolhidos nos grupos de fora da Palestina. Estes procurariam fazer reinar a equidade entre os dois grupos da igreja, aliviando ao mesmo tempo os apóstolos das tarefas administrativas. Instituíram-se assim os diáconos, por proposta dos 12 e com o assentimento de toda a comunidade. Então veja, diante de todo esse cenário, diante desse contexto de reclamações diversas e generalizadas, principalmente da parte daqueles que estavam se sentindo menosprezados, ou seja, os cristãos recém-conversos não judaizantes, ou seja, os helenistas, diante dessa celeuma, dessa azáfama toda, os próprios líderes regionais, né, ainda não ocupantes de cargos, né, possuidores de cargos, mas naturalmente líderes, começaram a reclamar, e isso chegou até o conhecimento dos próprios apóstolos, né, que eles mesmos apoiaram então a instituição de um cargo, a instituição de uma função chamada de diaconia. Os diáconos foram então instaurados, tá certo? Dentro do plano hierárquico da igreja recém-nascida, né? Para fazer essa mediação, né? Essa mediação entre a liderança e a membresia, vamos chamar assim, aliviando os apóstolos de terem que fazer todas essas tarefas burocráticas, administrativas, digamos assim, jurídicas, porque eram poucos, eram 12, né? E esses diáconos foram então colocados ali para dar inclusive uma atenção especial a esses cristãos helenistas, ok? Para garantir a equidade, para a balança não pender para os judaizantes. Eram inicialmente em número de sete diáconos, talvez porque o conselho municipal das cidades judaicas era composto por 7 membros, ou ainda porque a segunda multiplicação dos pães, feita por Jesus em terra helenística, na Decápole, lá em Marcos 8, do 1 ao 9, símbolo da conversão dos gentios, fora realizada com 7 pães e deixara 7 cestos de restos. Esses homens eram todos de origem helênica, como provam os seus nomes: Estevão, Filipe, Prócor, Nicanor, Tímon, Parmenas e Nicolau. Este último era até um prosélito de Antioquia, isto é, um grego convertido. Então veja aqui, para reforçar o que eu disse há pouco, que uma das principais tarefas dos recém-eleitos diáconos era justamente dar um enfoque especial no tratamento aos helenistas. Isso aí graças à grande interferência do apóstolo Paulo, né? A gente vê essa discussão que ele tem com o apóstolo Pedro, e se não fosse pelo apóstolo Paulo, dificilmente haveria então a instituição dos diáconos. Então veja que o apóstolo Paulo
ele deve ser considerado, digamos assim, o patriarca, o ideólogo, o grande promovedor da diaconia, ou seja, dessa função, desse cargo chamado diácono. E não é à toa que, como eu estava dizendo, que como reforço disso que eu falei, escolheram 7 helenistas, né? Nenhum judaizante era, na primeira leva, digamos assim, na primeira remessa, né, de diáconos, não havia nenhum judaizante, nenhum cristão judaizante. Ou seja, os 7 eram helenistas. Inclusive, um dos 7, o Nicolau, era grego. Era grego. De que se ocupariam estes novos subchefes da comunidade? Em primeiro lugar, da administração, pois para isso haviam sido nomeados. Mas certamente tratariam também da pregação e da propaganda. Então, diaconia vem de uma palavra grega que significa serviço, mordomia, ou seja, servir, né? Então, eles estavam ali para servir no que precisasse. Agora, claro, como ao modo, né, de supervisão, ao modo de supervisão. Eram o que eles eram, supervisores. Agora, cuidado, porque a palavra bispo, né, que depois surgirão os bispos, a gente vai ver isso mais à frente, bispo vem de episkopos, que em grego significa exatamente supervisor. Então, assim, mas é porque quando chegarmos nesse momento, já veremos ali uma necessidade de se realmente fiscalizar, de se organizar, digamos assim, de centralizar ainda mais o poder e criar um cargo, uma escala, uma nova escala nessa ordem hierárquica da igreja cristã, porque ela vai crescer tanto que os próprios diáconos não vão ser necessários. Foram 7 inicialmente, depois vão aumentar, vão passar de 7, mas mesmo assim ainda vai ser necessário, e nós veremos mais à frente, a criação de um outro cargo. Inclusive os presbíteros, que na própria Bíblia a gente vê, depois os bispos, né? Até que, por exemplo, hoje temos pastores e tudo mais. Mas no início os diáconos cuidavam da administração, com aquele enfoque que eu disse há pouco, né? Na qualidade do atendimento, na equidade do atendimento entre judaizantes e helenistas, para que não houvesse injustiças. Depois começaram também a pregar, né? A pregar e também a fazer a propaganda, ou seja, a evangelização, né? O seu caráter sagrado não podia ser posto em dúvida, pois a nomeação seguira-se uma cerimônia em que os apóstolos lhes haviam imposto as mãos, invocando sobre eles as graças do Espírito Santo. Então, os primeiros diáconos foram colocados lá pelos apóstolos, diretamente pelos apóstolos, né? Uma vez sagrados, não são apenas ministros de um munus, de uma missão material, mas passam a fazer parte da hierarquia e o seu título ficará associado na igreja ao sacramento da ordem, constituindo um dos seus graus indispensáveis. Então, faz parte da caminhada pastoral, né, do sacerdote católico. Ele tem como degrau intermediário ali a diaconia, ou seja, ser diácono. Deste modo, os helenistas marcaram um tento importante. Tudo isso se realizou certamente por iniciativa dos apóstolos, principalmente de Pedro, que veremos associado na sua ação a um ou outro dos diáconos, sobretudo a Filipe. Aqui eu discordo do Daniel Hobbes. É verdade que Pedro deu apoio. Se ele não desse o apoio, se ele não autorizasse, não seria feito. Ele era o principal chefe da igreja. Mas a ideia, essa ideia de se criar esse cargo e todo o apoio e toda quem provocou o contexto para que isso fosse feito foi a percepção de Paulo e a sua aproximação dos gentios. Enquanto a família de Jesus, que influiu legitimamente na primeira igreja, parece mais ou menos encerrada no marco judaico,
Os 12 depositários da palavra pressentem a necessidade de sair desse marco a bem da fé. Além disso, como acontece sempre com os empreendimentos que são inspirados por um desígnio elevado, uma decisão arrasta outra, e cada pequeno ato traz em si novas possibilidades de desenvolvimento. Estes diáconos eram homens mais jovens, mais abertos, mais voltados para a propagação exterior da fé e menos enleados no conformismo hebraico. Representarão um impulso novo e vigoroso para a igreja nascente. No livro dos Atos, a narrativa da sua eleição é seguida desta observação significativa. Diz assim Atos 6:7: E a palavra de Deus frutificava e multiplicava-se extraordinariamente o número dos discípulos em Jerusalém. A história de Estevão, que está lá em Atos 6, 8 a 7, 60, ou seja, Atos 6, 8 a 7, 60, mostra-nos bem esse elemento dinâmico que os diáconos trouxeram à igreja. Era uma alma de fogo, transbordante de audácia, iniciador e modelo dessa imensa série de homens admiráveis que o cristianismo porá a serviço de sua causa, e que, tendo encontrado a vida em Jesus, julgarão inteiramente natural sacrificá-la por amor dele. Helenista, talvez mesmo alexandrino de origem, conhecedor das doutrinas filosóficas dos gregos, tanto quanto das tradições hebraicas, esse homem encarna maravilhosamente o espírito novo, voltado para a conquista e resolutamente disposto a enfrentar as necessárias rupturas. É o que se supõe por causa do conhecimento que Estevão parecia possuir das doutrinas de Filon, que na época estavam em voga, sobretudo em Alexandria, e também por empregar 4 vezes a palavra sabedoria, muito usada nos meios judaicos do Egito, de onde procede, aliás, o livro bíblico da sabedoria. Por isso é que se supõe ser alexandrino de origem, devido a algumas palavras que ele cita em seu discurso, lá em Atos 6 em diante, e a forma como fala também. Melhor do que os judaizantes, ele sabe falar às pessoas de fora, mas também poupa muito menos a susceptibilidade dos velhos crentes da Torá. São Pedro, ao ensinar as multidões de Jerusalém, procurava sobretudo mostrar que Jesus fora o Messias, o último remate de Israel. Estevão, porém, reteve especialmente aquelas frases em que se diz que não se deita vinho novo em odres velhos, nem se cose um remendo novo num pano velho. Os judeus tradicionalistas não se enganavam, portanto. Aí está um perigoso adversário. Nem mesmo as gentes da diáspora se deixam iludir por um só momento. Nos diz Atos 6, 13. Este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Reúne-se o Sinédrio. Naqueles dias, no ano 36 da nossa era, as autoridades judaicas deviam sentir-se mais livres, porque Pôncio Pilatos acabava de ser chamado a Roma para explicar algumas violências recentes e muito flagrantes, e defendia-se mal perante Calígula. É um momento oportuno para assestar um golpe mortal na seita em expansão. Estevão é trazido à presença dos juízes, nem por um instante pensa em salvar a cabeça. Não trata de defender-se, mas de gritar a sua fé, tão alto que as suas palavras sejam ouvidas por todos. Essa será sempre a atitude dos mártires. O discurso que pronuncia é belo, cheio de rigor e de força de raciocínio, apesar do momento, ligando a mensagem de Cristo a tudo o que a anuncia nas Escrituras e revelando-a como a conclusão necessária destas. Mas, acima de tudo, o discurso é belo pela sua altivez. Estalam as acusações contra a nação predestinada, mas infiel.
e termina o seu longo arrazoado apologético com estas palavras: duros de cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Como os vossos pais procederam, assim também vós. Que profeta os vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos, e não a guardastes. Está lá em 7, do versículo 51 ao versículo 53. Era demasiado. Os judeus vociferam perante a provocação. Estevão sabe perfeitamente qual é a sorte que o espera. Vê antecipadamente os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Assim o diz: blasfêmia, blasfêmia! Exasperados, precipitam-se sobre ele e arrastam-no para fora da cidade. O procurador romano nada saberá dessa condenação à morte completamente ilegal, e seja como for, já nada poderá fazer. O ímpio receberá a pena dos blasfemos, a lapidação. As pedras voam e atingem o diácono, que ora ao Senhor e lhe suplica que perdoe os seus carrascos. A um canto, um jovem estudante fariseu acompanha a cena com um rito na face. Seu nome é Saulo, e encontra-se ali para guardar as roupas dos verdugos. Veja que Saulo, o futuro apóstolo Paulo, estava ali assistindo no canto o apedrejamento, ou seja, a lapidação do diácono Estevão. E ali, diante daquele martírio, Saulo estava aguardando para guardar as roupas dos verdugos. Era o que ele estava fazendo ali. Que detalhe que o Daniel Ropes nos dá, né? Isso aqui você não vai ver, talvez, em livro nenhum. Agora, de onde ele tirou isso, eu não sei. Outra coisa interessante do livro, que eu acho que é uma desvantagem, não acho legal, é que, apesar de muitas informações, algumas inusitadas e exclusivas, que você só vê aqui na obra do Daniel Ropes, ele não coloca, poucas vezes ele coloca a citação, a referência bibliográfica, né? Então, é lamentável, porque você tem que acreditar em quase tudo que ele fala, porque ele dá poucas referências diante do tamanho, do volume de informações que ele dá. Era para ele citar muito mais, né, fazer muito mais citações e dar muito mais referências bibliográficas. Vede, dissera Jesus, eis que vos envio profetas, sábios e doutores. Deles matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros em vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Em verdade vos digo, tudo isto virá sobre esta geração. Está lá em Mateus 23, do 34 ao 36. 30 anos mais tarde, quando Jerusalém se tornar a casa deserta predita por Cristo, a morte do primeiro mártir terá sido resgatada por uma imensidade de dor, mas terá contribuído poderosamente para espalhar a boa nova, dando ao cristianismo o primeiro dos testemunhos assinados com sangue.